Oi pessoal, tudo bem? Biabá na área, estamos aqui para fazer mais um episódio dos Los Pandas com meu queridíssimo Rodrigo. É isso aí, galera. Estamos chegando para mais um jogo e tem novidades hoje, hein, Beatriz? Hoje tem novidades, a gente gosta disso, porque assim, nós acompanhamos os esportes há muito tempo. Bastante. Rodrigo até mais do que eu. Mas tem uma outra pessoinha. Pessoinha? Pessoinha. É que ele é bem alto, e aí eu já, pus um pessoinha para ficar carinhoso. Carinhoso. Que ele acompanha também com a gente há bastante tempo. E sabe aquele amigo que embarca na loucura? É esse? É esse. Você pode falar qualquer coisa, ele sempre fala topo. Quando a gente vai? Sempre tá dentro. Sempre. Até nas furadas. Principalmente nas furadas, eu diria. Lembre-se que é importante esse detalhe. Esse detalhe. Daqui a pouco a gente chega lá. Teremos episódios de furadas aqui pra você. Claro. Bom, mas sem mais delongas, como você gosta de dizer, vamos então apresentar o nosso amigo Anderson. Seja muito bem-vindo, Andy. Andy para os íntimos, tá? Não é pra todo mundo, não. É Anderson mesmo. Anderson. Tamo junto, Neide. Muito obrigado pela deferência, pela apresentação. Pessoal, vocês não fazem ideia do que é estar nesse estúdio aqui. É só furada mesmo, galera. Só furada. Mas são furadas bacanas, aquelas furadas que a gente gosta de se enfiar, sabe? É isso. Então, obrigado. Vim aqui para fazer uma participação. Aliás, estava ansioso, viu? E eu vim aqui para dar aí uma palhinha. Uma pitada. Uma pitadinha. Fazer alguns comentários. Importante. Né? E trazer aí um pouco da emoção vivida à época de cada partida. Mais do que a partida, de cada evento, de cada momento, de cada situação. História. E vocês vão saber muito dos bastidores de tudo que aconteceu ali. É esse o objetivo. Só uma pergunta para o Anderson, Beatriz, antes de você começar a discorrer. Anderson, você tem ideia de que jogo vamos falar? Eu não faço a menor ideia. Aliás, eu tô assim muito esquisito, porque assim, eu estou num ambiente com os meus amigos, mas sendo tratado como se fosse uma pessoa muito séria. Então, quem me chama de Andy tá me chamando de Anderson, quem me chama de time tá me chamando de Anderson. Eu acho que nem é comigo que estão falando, mas tamo aí, tamo junto. Não faço a menor ideia de que jogo nós vamos falar. Bom, já que ele já falou aqui dos apelidos, então tá bom, você passa a voltar a ser Andy por mim e time pro Rodrigo. O Rodrigo chama de time. Não, acho interessante que você fez essa sacanagem comigo nos outros episódios, de eu não saber quais são os jogos, e tá fazendo com o Andy também. Mas assim, o objetivo do podcast é sacanear quem estiver comigo. Não importa se é uma pessoa, duas pessoas, quem tiver vai ser sacaneado, mas isso que é legal. Isso que é o interessante da discussão. Então, podemos começar? Por favor, estamos ansiosos. Que ano estamos falando? Bom, nós conhecemos o Andy desde sempre, mas acho que... Só uma dinâmica. Desde quando conhecemos o Anderson? Conhecemos desde 99. Posso dar uma dica que demorou muito. Demorou muito? Muito para irmos ao jogo e a esse embate. Andy, sua memória é um pouquinho melhor que a minha? Já foi melhor. Hoje eu não sei se está tão boa assim. Mas 21 anos, fiz a conta certa? Que a gente se conhece? Nossa, é bastante tempo. Mas de fato, demorou. Demorou aí, não vou falar quantos anos, senão o pessoal que está ouvindo já começa a querer adivinhar, né? Já começa a cortar uns anos, deixa eles acharem que é a partir de 99 que eles têm que tentar adivinhar. Você está enrolando que você não faz ideia também, está inventando, deixa o pessoal adivinhar, é você que quer adivinhar. Então vamos começar a brincadeira. Esse jogo, e normalmente, né, para quem está chegando agora, normalmente a gente não fala de qualquer jogo. Fomos em muitos embates, muitos jogos ao longo da história, mas a gente fala de um jogo que tem alguma coisa especial, ou dentro do estádio, ou fora, ou no entorno, o que aconteceu na dinâmica do jogo. E vamos começar com isso, então. Esse jogo foi o seguinte, esse jogo foi o primeiro jogo que nós fomos juntos. Não é? Especial, hein? É especial. E nesse jogo teve um evento importantíssimo, não foi bom, Tá cilado aí, ó. Mas foi super marcante. Eu vou falar o ano e aí vocês tentam adivinhar o campeonato, os times envolvidos, etc. Tentaremos. 2008. Andy, você é muito especial, nosso amigo do coração. É de casa, né? Falou que tá se sentindo uma visita aqui, mas você é aqui de casa. Mas eu não tenho ideia do jogo que a gente foi junto a primeira vez. Nem ideia. Nada. Será que era uma Libertadores? Eu tô como você, não faço a menor ideia de qual foi o primeiro jogo que a gente foi junto, né? Mas já restringiu bastante o meu universo, porque se foi um fato marcante,
foram poucos fatos marcantes negativos que tivemos juntos. Então, acho que isso já vai restringindo aí um pouco e já me permite, né, daqui a pouco eu começo a fazer algumas perguntas, né, com o dia do jogo, o horário do jogo, essas coisas mudam bastante, assim, para mim. De repente, eu posso, quando menos você imaginar, já saber mais ou menos quando foi, com quem foi. Vamos ver. Importante. No meio dessa discussão de vocês, ou nessa conversa de vocês falaram de um campeonato. Libertadores. Acertou. Ai, ó, chutaço, gol! Libertadores. Isso já diz muita coisa, porque normalmente Libertadores é à noite. À noite, quarta-feira. Quarta, quinta, mas normalmente era quarta, quarta-feira. em geral, Normalmente que a era gente vai. quarta-feira. 2008, eu acho, tenho a impressão que vocês já sabem que jogo é esse. Eu já sei, Andy, matei, sério. Sério mesmo. Só um parênteses aqui, vocês não estão visualizando, mas a expressão da pequenina Beatriz sabendo o jogo... Aí não tem nada a ver. Aí não tem nada a ver, né? Vai, segue o jogo. Então, como eu tava dizendo, São Paulo e Audax Italiano. Matei! Não. Não, ó, vou dizer mais. Você sabe qual que é o jogo, você sabe o evento, mas você errou a equipe adversária. Eu chutaria, de repente, o Once Caldas. A linha de raciocínio está boa, mas a Beatriz acertou, inclusive, o time que estava no grupo do São Paulo em 2008. Eu sei qual é esse jogo. É que eu já sei o evento negativo. É, eu sei, mas eu segura. não lembro o jogo. Segura. Vou falar o jogo, o time, porque é difícil. Não é um time de expressão, mas o embate foi emocionante e difícil. Pode falar? Vocês estão com uma cara muito... Não, estamos tensos, né? tensos. São Paulo e Esportivo Luquenho do Paraguai. Ah, tá de sacanagem. Eu nem sei. Não, jamais lembraria. Eu nunca fui nesse jogo, é mentira. Foi o primeiro jogo da volta, né? Fase de grupos, primeiro jogo de volta. O São Paulo já era líder do grupo naquele momento e enfrentou o Luquenho no Morumbi. Jogo tenso, nervoso, muita catimba. Você se lembra desse jogo? Eu não faço a menor ideia. Eu juro pra você, olha, quando a gente for falar do evento que aconteceu no entorno desse jogo, eu vou dizer detalhes. Até a cor do sapato que eu estava usando naquele dia. Mas do jogo, não faço a menor ideia. Bom, primeiro que também, quanto tempo faz São Paulo não é líder de um grupo na Libertadores? Só aí já dá para você imaginar a situação como ela é complicada, né? Mas eu preciso de mais um pouco, preciso esquentar um pouco. Vamos falar um pouco do jogo para ver se vocês lembram do embate e do que aconteceu. Que o jogo é um pouco menos importante nesse caso. Mas, primeiramente, o São Paulo ganhou esse jogo com um gol aos 48 do segundo tempo. Gente. Estava 0-0, jogo nervoso, catimba paraguaia. São Paulo teve muita dificuldade de quebrar a barreira, mas fechou o jogo com 75% de posse de bola. Pra você ver como foi o massacre. Quer que eu fale alguns jogadores daquele jogo? Só pra vocês terem ideia, mas não vou falar o autor do gol. Tá. Não vou falar o autor do gol. Rogério Ceni, É bom, sempre. Miranda, Sim. Hernanes. Ótimo. O Hernanes, eu me lembro, ele chutou no mínimo umas 8 bolas a gol. Pra você ter ideia da dificuldade. Ainda bem que ele lembra, né? Jorge Wagner, Nossa. Borges. Caramba, nem lembrava mais. Técnico é o Muricy Ramalho. Maravilha. Não falei quem foi o autor do gol. Mas eu descrevo a jogada pra você. Tenso. 5 minutos de acréscimo por toda a catimba, que merecia uns 10 minutos de acréscimo. Um chuveirinho do Jorge Wagner? Opa! Eu gosto disso! Pode continuar. Eu gosto disso. Bola tensa, 48 minutos, 48 e 15, 48 e 20. Bola no Jorge Wagner. Puxou um pouquinho pro meio e centrou na área. Alguém subiu mais que o zagueiro, vencendo o goleiro no cantinho direito da meta do Morumbi. Quem fez o gol? Eu tô me sentindo um pouco intimidada aqui, porque o Anderson já lembrou a jogada. Eu não lembro nem do time. Tá difícil. Foi de cabeça mesmo? Opa! Não, mas você acha que eu lembrei de jogada? Imagina, é que era Muricibol, Jorge Wagner cruzamento, Jorge Wagner cruzamento, Jorge Wagner cruzamento. Só podia ser essa jogada. A jogada era batida e não conseguiam marcar. Isso aí, Muricibol. Não lembram? Não, nem ideia. Vamos falar da pessoa, então. Esse jogador é um jogador que poderia ter ido muito mais longe, teve uma carreira de sucesso mais curta na Europa, voltou para o São Paulo, poucos acreditavam e depois fez novamente sucesso no Flamengo, sendo campeão brasileiro. Só para falar, o sucesso foi feito na Itália. Eu acho que a Beatriz ainda não sabe pela carinha. Ele usava a camisa 10 na época.
Apesar de não ser um 10. Ele era o centroavante do time. Muito habilidoso? Não era muito habilidoso, era muito forte. Trombador? Trombador. Pesadão? Pesadão. E como é que ele faz um gol de cabeça? Ele era hábil nisso. Cabeça, chutes fortes, canhoto. É É. assim, ele Teve é um apelido importante na Itália. Sim, dono de tudo. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu segurei, assim, sabe? Da zorra toda. Isso, mano em tudo. Isso. É. Governava. Governava. Ele imperava. Opa! Será? Ele imperava. Não sei. Uma patada de esquerda? É o Adriano, o imperador. Perfeito. E ele saiu e foi lá no escanteio, eu me lembro. E foi Opa! lá comemorar. E o que E a que ele gente fez? tava naquele lado, tirou a camisa e fez assim. Ai, não posso Como falar. ele Fez assim, adianta o quê no rádio, né? Mostrou os E músculos. mostrou os músculos. Me lembrei jogo. agora. Esse Depois jogo. que tava no fim já de toda a explicação. Mas lembrei. Esse jogo. Foi esse embate. Então foi 1-0. Gol do Adriano. Agora só uma pitadinha sobre o campeonato. Vou te falar, como eu não fui no jogo, eu posso dar uma pitadinha. A gente perdeu nas quartas de final. Praticamente foi um tiro no peito. Eu o gol que senti. eu tomei. É. Subiu alto, um escanteio, final do jogo. Foi o Fluminense. Lembro desse jogo também. Foi horrível. São Paulo passou de fase, passou das oitavas, chegou na quarta de final contra o Fluminense, ganhou de 1-0 no Morumbi. Gol de quem? Mas tá de sacanagem, Rô. A gente não lembra nem do jogo que a gente foi. Repete. Adriano. Adriano foi pro Maracanã, perdeu de 3-1 com gol praticamente nos últimos minutos do Washington Coração Valente no Ah, é escanteio. verdade. Depois ele foi pro São Paulo. Depois ele foi pro São Paulo. É Podia ter verdade. ido um Me ano lembrei antes. disso agora. Pra Podia não ter ter esse ido gol. antes, né? Agora vamos ao que importa, né? Falamos um pouquinho do jogo, do que estava acontecendo. O que aconteceu no entorno desse jogo, vocês lembram? Isso eu lembro. A gente ainda não tinha smartphone, né, em 2008. Então tinha celular que deixava a mensagem de voz. Bom, hoje deixa, mas era só voz e texto, né? E eu me lembro que tinha umas, 10, 15 chamadas perdidas da sua mãe, Rodrigo, e tinha uma mensagem no correio de voz dela falando assim, Angie, não sei se você lembra. Oi, Bia, tudo bem? É a Cris, que aliás está ouvindo aqui. Obrigada, Cris. Fica tranquilo, viu? Vocês podem ficar tranquilos, não aconteceu nada, tá tudo bem agora. Liga pra mim quando terminar o jogo. Tá tudo bem. Imagina que estivesse tudo ótimo, né? Pra ela ligar 15 vezes e deixar uma mensagem de voz. E o engraçado é que normalmente a gente olha rápido o celular e tudo mais, mas como o gol foi aos 48, no final, A gente ficou aquela comemorando. euforia, uma Foi do puta nosso festa, lado que do ele veio nosso lado, comemorar. etc. A gente demorou um pouco mais pra sair do estádio tomado, lotado, e demoramos pra pegar o celular. Eu lembro que a gente pegou o celular na subidinha da rua que a gente deixou o carro. E é ali que a Beatriz viu as mensagens, as chamadas perdidas, na verdade, né? E obviamente a gente ligou pra ela. Você lembra disso, Andy? Com toda certeza. Você sabe que por causa desse triste incidente que aconteceu nesse dia de tanta alegria, né? Nosso primeiro jogo junto, vitória do São Paulo, continua a liderança do grupo. Eu tava quase sem roupa para ir trabalhar. É mesmo? Porque eu lembro que eu tinha roupa, mochila e algumas coisas minhas estavam envolvidas no incidente. É verdade. Ele já cravou a gente também. Então aí eu fiquei meio preocupado, fiquei triste, né? Pior do que isso. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que teremos como voltar para casa? É verdade. Tanta gente foi mobilizada. Você lembra que hora você chegou em casa aquele dia? Quase de manhã. Era quase de manhã, porque a gente foi ali, deu uma volta e tudo mais, mobilizou bastante gente. Foi devolvendo as pessoas e tudo mais. As pessoas que tinham ficado em casa quietinhas, assistindo o jogo pela TV, tiveram que ir lá nos socorrer. Mas o que aconteceu, Beatriz? Você que lembra com detalhes desse episódio, que o público acho que já tá querendo saber. Já tá querendo saber, né? Tá muito suspense. Eu lembro que é o seguinte, ao pegar a mensagem, obviamente, liguei pra Cristina e falei, oi, Cris, tudo bem, né? Saímos aqui do jogo, o que aconteceu? Não, Bia, fica tranquila, a gente já tá indo pro estádio, a gente já tá a caminho. Eu acho que o seu pai já tava lá e ela ia sair de casa. E aí ela falou, então, o que aconteceu? Né? Me ligaram da polícia. Tranquilo. Tranquilo. Quarta-feira, meia-noite. Quarta-feira, meia-noite. Bom, ligaram primeiro para um outro apartamento, né? Ligaram para o prédio, porque o apartamento era outro. Daí acharam o apartamento dela pelo documento do carro. Ou seja, a polícia avisou que o carro tinha sido roubado. Mas que não era o carro que tinha sido levado, mas as coisas dentro do carro tinham sido levadas. O carro estava estourado, né? Estava com o vidro do E aí você me passageiro pergunta, estourado. como a polícia soube que as coisas estavam sendo estouradas?
Que o carro estava estourado e que as coisas tinham sido levadas. Como a gente já falou em um outro episódio, a gente sempre para longe do estádio, obviamente, por causa da muvuca e tudo mais, não tem estacionamento e tal. E a gente sempre parou naquela rua ali, naqueles arredores ali do Morumbi, já conhecem mais ou menos como parar, onde é melhor, onde é pior e tal. E a gente deixou lá, o Anderson estava presente, outros amigos também estavam, nós estávamos de carro, eles foram direto do trabalho, então todo mundo se trocou, todo mundo trabalha social, né, de social, então todo mundo se trocou para uma roupa mais esportiva. Manto mesmo, né? Colocou um manto sagrado, exato. Só que, e tudo muito planejado, justamente porque a gente já sabe que tem roubo e tal. Então, a gente parou no Shopping Eldorado, que era um meio do caminho até o estádio, e todo mundo se trocou e colocou tudo no porta-malas. Normal. Então, assim, o ladrão não tinha como saber se tinha alguma coisa no carro ou não, né? Perfeito. Beleza. Era um dia que não estava frio, não estava quente. Apesar que o Morumbi... É que o Morumbi é um gelo, É um sacana, né? Na verdade. Você nunca sabe direito o que acontece. Exato. Bom, o Rodrigo não sente frio, mas ele estava com uma blusa. Quando saiu do carro, percebeu que ele ia passar calor, falou, o que eu vou fazer? Vou deixar a blusa no carro, vou ficar só carregando. Ele pegou rapidamente, mas muito rapidamente, abriu o porta-malas, jogou a blusa e fechou. Ou seja, o ladrão não viu o que tinha no porta-malas, mas ele viu que você jogou alguma coisa no porta-malas. Um asno na rapidez de jogar. Um asno. Foi. Mas ainda assim, o ladrão chamou a atenção do ladrão, que provavelmente, por azar nosso, estava passando ali na hora e viu que você fez essa movimentação. Bom, isso posto, vocês já podem imaginar que se eles estouraram o vidro, foi para chegar no porta-malas. E o que tinha no porta-malas? Todas as mochilas dos meninos que se trocaram no Eldorado. Com crachá do trabalho, com a própria roupa, algum tinha notebook, acho, na época, sei lá, tinha alguma coisa HP, assim. Tinha alguma coisa eletrônica. Lembra-se que estamos em 2008. HP, mas tinham coisas de valor. Tinham coisas de valor. E, principalmente, a gente estava preocupado por causa dos documentos das empresas que eles trabalham, né? Trabalhavam na época. Bom, vamos todos para a polícia, seu pai já tinha chegado. E a sua mãe, acho que foi pegar o carro, né? E seu pai foi para a polícia, foi uma coisa assim. Bom, eu saí, porque era a única menina, tal, falou, Bia, não vai para a delegacia, mesmo porque eu não tive nada roubado, porque eu não tinha nada no porta-malas. E aí, vocês foram para a delegacia. E o que é interessante, né, que foi um dos pontos curiosos. O policial que abordou os meninos comentou com a gente, né, com a minha mãe, com meu pai. Minha mãe fala mais do que todos nós aqui juntos. Se ela tivesse nesse podcast, provavelmente ela teria 15 minutos só dela. Então, minha mãe começou a conversar com o policial e tudo mais. Ele já tinha terminado o turno dele, estava saindo do estádio, estava nos arredores do estádio, já voltando para casa, e viu 3 meninos, na verdade, com mais mochilas, carregando mais mochilas em torno do estádio, ao longo do estádio. Ele achou estranho, ele falou, pô, não é possível, não faz sentido as crianças, adolescentes, com mais de uma mochila, contente, não sei o quê, mas andando por ali. Então ele foi lá e abordou as crianças, provavelmente deu algum tipo de pressão psicológica e conseguiu entender o que tinha acontecido no ocorrido. E o que é interessante, né? Não sei quantos já passaram por essa situação, que não é agradável, mas ele tem que começar o procedimento e terminar o procedimento. Então ele já estava acabando o turno dele, tinha acabado o turno dele, na verdade, e ele teve que levar as crianças até a delegacia, fazer toda a ocorrência e toda a dinâmica. E, para resumir um pouco, e aí deixar o Anderson comentar o que ele lembra daquela situação, o policial praticamente saiu com a gente umas 3 da manhã da delegacia, sabendo que o turno dele tinha acabado tipo 11 horas, 11h30, e a gente ficou muito grato, né? Porque senão a gente teria perdido as coisas e tudo mais, mas ao mesmo tempo foi interessante que o instinto de policial falou mais forte do que a canseira e voltar para casa e voltar para a família e tudo mais. E a gente agradeceu bastante ele pela situação que ele nos ajudou. Vale o registro. Vale, aliás, outro registro, né? Esse é o podcast também do Politicamente Correto, né? É os 2 meninos, uma motivação nos meninos que o policial deu para que eles falassem, né?
pra não dizer que deu um safanão lá e falou assim, vai lá logo, onde tá as mochilas, onde você jogou, porque foi isso que aconteceu. As nossas mochilas estavam escondidas em algum lugar, porque tem esse detalhe. Ah, verdade. Né? Ele viu os meninos com as mochilas e ele seguiu por um lado. Quando ele deu a volta e voltou, os meninos já não estavam mais com a mochila. Logo, ele concluiu que aquelas mochilas não eram deles. Exato. Aí foi lá, deu a motivação para o menino dizer onde é que estava a mochila, e aí o menino revelou e foram eles todos, né, juntos lá para a delegacia, onde estavam, curiosamente, todas as nossas coisas, não faltavam nenhuma moeda. Verdade. Eu fiquei com dó de outra pessoa, além da gente mesmo naquele dia, e da sua mãe que teve que buscar, seu pai foi junto também, acho, né? Uhum. E foram buscar a mãe dos meninos, porque eram os menores. Então entraram lá no bairro, que era ali próximo do estádio, né? E ali a gente sabe que tem uma comunidade carente. Uhum. E entraram no meio da madrugada lá para procurar a mãe do menino e que ela fosse até a delegacia. Lembro que sua mãe estava muito preocupada, que ela não queria que a gente confrontasse também os meninos, né? Porque os meninos dela não podiam confrontar os outros meninos, né? Então, fomos tirados de lá. Eu acho que o evento fora foi tão marcante, que por isso que eu demorei para lembrar qual é o evento do jogo. Aliás, que jogo que a gente estava falando mesmo? São Paulo 1, Esportivo Luquenho 0. E é isso, acho que já dissemos todos os detalhes do jogo. No final das contas, graças, tivemos só o prejuízo financeiro. Mas no final foi muito bom. Acho que foi assim que começou a nossa saga conjunta, né? No mundo esportivo. Para vocês verem como começou e o que vem pela frente. Pois então, isso que eu ia falar agora. Eu não me lembrava que esse era justamente o primeiro jogo que a gente tava junto. Ou seja, já foi para marcar mesmo, né, Andy? Muito bom, mas a gente também tem muitas coisas boas que estão por vir, vai. Não falem assim também, parece que é só furada. Tem de tudo. Vamos encerrar esse podcast, né? Porque olha, você falou da sua mãe, mas você fala mais que ela, hein? Não queria falar nada, não. Só preciso falar para os meus amigos que dia que foi o jogo. Ah, é verdade. A Bia não queria. Não, desculpem, desculpe. O jogo foi da Libertadores no Morumbi, 3/4/2008. São Paulo 1, Esportivo Luquenho, nada. Adriano Imperador. Será que você estava nesse jogo? Agora é mais provável que alguém realmente tenha estado lá. E tinha muita gente. Tinha muita gente, é mais recente, né? Então, capaz que tenha. Se você tiver passado pelo Morumbi, presenciado a cena lá do Adriano fazendo gol, comemorando, feliz da vida, sem carro roubado, vidro estourado, fala pra gente no @LosPandasBrasil no Instagram. A gente vai adorar saber a sua versão desse jogo, como é que foi pra você estar lá no Morumbi comemorando. É isso aí. Bom, esse podcast a gente vai acabar por aqui, que já, né, estendemos. Então, Andy, né, sempre Andy, né, agora não vai ter Anderson mais. Muito obrigada. É uma palavra final? Pra fechar? Pra fechar. Tá bom, eu agradeço demais, gostei muito. Quero dizer uma coisa interessante. Nos meses de abril, costumam acontecer coisas especiais nos jogos que vamos juntos. Eu já lembrei de alguns jogos no mês de abril que o entorno do jogo foi mais interessante ou tem algo, né, de impactante, muitas vezes mais do que o jogo. Aguarde e eu contarei, se for assim convidado, nos próximos. Será, com muito certeza. Obrigado aí mais uma vez, e é sempre uma satisfação estarmos em jogos, ou falando de jogos, ou em qualquer outra furada, mesmo não sendo furada. Maravilhoso, Andy. Olha, você é de casa, né? Tá sempre aqui, vamos gravar muito ainda. E você, claro, a gente tá te esperando daqui 2 semanas, hein? A cada 2 semanas tem um episódio novo do Los Pandas. Um beijo, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal!